Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje porque essa semana e a semana passada eu recebi muitas perguntas, até eu mostrei no Insta, é, que eu recebi muitas perguntas sobre o que fazer nessa época de crise. O que eu tenho que fazer perante o marketing, perante o meu fluxo de caixa, perante meus clientes para que eu não saia dessa crise com as portas fechadas da minha empresa, para que eu não saia, para que eu consiga sair dessa crise. Então eu resolvi fazer essa aula para ajudar algumas pessoas que estão interessadas, empresários, vendedores, para ajudar os seus patrões. É, e aí fazer uma aula de como conseguir se fortalecer perante a crise do coronavírus. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui hoje, a gente tem algo em comum, a gente é empresário. E a gente quer conseguir superar essa crise para a gente voltar ainda com mais força. A gente fazer alguma coisa, não ficar parado, mas fazer alguma coisa para a nossa empresa. E nós, empreendedores, é que fazemos acontecer. É, Claro que de vez em quando todo mundo quer jogar a toalha e quer jogar tudo pro alto, mas a gente sempre tá lá. A gente sempre quer aprender, a gente sempre dá o nosso melhor, não só para nossas famílias, mas as famílias também dos nossos funcionários. E eu quero parabenizar vocês, porque no momento de crise, a gente tem, e principalmente no momento, esse momento de quarentena, que a gente tá em casa, com a família e não tá podendo fazer muita coisa, a gente tem que fazer alguma coisa com o que a gente tem em mãos. Então eu convido você para a gente melhorar juntos, porque eu também estou aqui em fase de aprendizado e quero trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho em marketing para que você possa utilizar isso na sua empresa, ainda agora, no momento de crise. É claro que quando a gente conseguir sair dessa crise, vocês vão voltar ainda mais fortes, porque vocês estão implantando alguma coisa que outras pessoas não estão. Outros empresários deixaram de estudar e deixaram de aprender nessa época que a gente está recluso e que a gente não tem muita coisa para fazer, então eles deixaram de fazer o que vocês estão fazendo. Então, parabéns por você estar aqui comigo, certo? Para começar, se vocês puderem, eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta para anotar, porque tem bastante conteúdo e são coisas que vocês já vão sair daqui, já vão poder implantar nas suas empresas. É claro que tem aquele momento de pensar, de estruturar e de adaptar o que eu vou falar para a sua empresa. Mas é interessante que vocês consigam anotar para que no papel vocês vejam como fica mais claro quando você relê, porque essa aula vai ficar com você, você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas é interessante porque daí você vai fazendo as suas próprias anotações, às vezes vem insights, alguma lembrança que você já teve, alguma ideia que você teve lá no passado, mas não deu tempo de implantar, ou ideias novas também, certo? Então vamos lá. No Brasil tem três tipos de empresários, como eu falei para vocês. Os que estão nesse momento chorando pelo leite derramado, então, ai meu Deus, a crise, eu tô aqui confinado, não tenho nada para fazer, não tenho como fazer, minha empresa tá parada, eu não tenho o que fazer. Segundo empresário, fica vendo informação toda hora do coronavírus na internet, repassando isso. Fake news ou não fake news. É aquela pessoa que sabe tudo de todos os países, quantos mortos, quantos sobreviventes, mas está paralisado pelo medo. Também está paralisado pelo medo. E os outros empresários, o restante, que corre atrás, que vai estudar, que consegue enxergar alguma oportunidade e consegue aprender e estudar como vocês estão fazendo para tentar aprimorar isso na sua própria empresa. Então, isso é muito importante. Não, é claro que tem aquele momento que a gente ficou paralisado, que a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, se isso era grave, se não era, se ia ficar parado ou se não ia. Mas agora que a gente já está, muitos estão com portas fechadas, é o momento da gente aprimorar,
porque as oportunidades vêm muitas vezes para trazer mudanças benéficas, certo? Então, a gente tem nesse momento de crise que a gente está passando, nesse momento de portas fechadas, a gente tem que tentar se reestruturar. As empresas que não fazem as entregas, as empresas que só vendiam produtos físicos, tentar reestruturar isso. Não só mudando de produto físico para infoproduto, mas também da forma de você entregar o seu produto. Que a gente está vendo que no momento dessa crise, você não está conseguindo entregar. Então, a gente teria que mudar ou adaptar, não precisa mudar, porque depois da crise, a crise vai passar. Mas depois da crise você pode continuar adaptado a isso para que você possa vender de outras formas ou entregar de outras formas também. A gente tem que se estruturar para que a gente consiga não só implantar isso na crise, depois da crise parar com isso. A gente tem que conseguir estruturar nossa empresa para que a gente consiga atender dessa forma que a gente está atendendo hoje, durante a crise, e continuar atendendo como a gente atendia antes, certo? Então, a gente tem que se estruturar e pensar a longo prazo também, porque a gente tem que pensar em nos salvar a longo prazo, não só a curto prazo. Fazendo estratégias e planejamento para que, num pós-crise, eu consiga vender mais do que aqueles que vão abrir as portas e não fizeram nada, certo? Então, a gente sabe que muitos negócios vão quebrar, a gente sabe que muitos outros vão se adaptar a essas novas mídias, à internet, ao delivery, e alguns outros, além de conseguir se estruturar para fazer entrega delivery ou para fazer a entrega através da internet, eles vão conseguir sair da crise ainda maior, porque eles também vão adaptar os produtos que são vendidos, certo? Então, é importante a gente perceber que é necessário toda empresa ter pelo menos 2 fontes de renda, porque muitas vezes você só entrega o produto físico, por exemplo, e, aliás, você nem entrega o produto físico, você só vende na sua loja, a pessoa tem que ir lá buscar. Então, você tem que se estruturar para ter pelo menos 2 formas de venda, certo? Para que quando a crise passar, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a gente vai ter bastante guerra de preço. A gente vai ter muitas empresas que estão com caixa defasado, elas vão colocar o preço lá embaixo para elas conseguirem equilibrar o caixa. E aí o que acontece? Muitas dessas empresas não vão ter como abaixar porque muitas vezes não tem estoque. E aí o que acontece? Você tem que vender o seu produto no nível que do que você pega do seu fornecedor. E aí você não consegue atingir o valor do seu concorrente. Muitas empresas vão quebrar por causa disso também. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então a gente tem que diversificar o nosso produto para que não aconteça isso, ou o nosso serviço, é claro. E você tem que pensar também que hoje, provavelmente, o seu produto não é tão escalável igual você pensava. Então, se eu colocar meu produto na internet hoje, eu consigo vender para o Brasil inteiro? Não. Por que não? Se eu colocar, como é que eu vou colocar meu serviço na internet? De forma passo a passo, como eu faço? Então, pensar, você que entrega serviço, por exemplo, você que é cabeleireira, você que é manicure, você que faz manutenção de equipamentos eletrônicos, por exemplo, na casa das pessoas, como que eu consigo adaptar isso para o meu produto se tornar escalável? Pensar também sobre isso. Então, a gente tem que pensar em algumas oportunidades em meio ao caos, para que vamos supor que aconteça isso de novo, a gente ter uma segunda opção. Então, Maria, o que dá para fazer hoje perante essa crise para eu adaptar o meu produto? Então, soluções digitais, como eu falei, colocar dentro da internet, então fazer um passo a passo de como eu faço o meu produto, de como eu fazer eu mesma. Então, vamos supor, eu sou cabeleireira. Como eu faço isso nas minhas clientes? Como eu faço luzes nas minhas clientes? Então, fazer lá um passo a passo, para que se a cliente quiser fazer luz na casa dela e não precisar da cabeleireira, como ela faz?
Se eu for manicure, passar algumas dicas, algumas coisas que eu faço, o que eu faço passo a passo para deixar a unha da minha cliente bonita, para que se ela quiser fazer em casa, ela consiga. Manutenção de eletrodomésticos ou de equipamentos eletrônicos, passo a passo de como eu faço. Ou então videoconferências. Ah, Maria, eu presto serviço de consultoria. O que eu faço? O que eu tô fazendo? Ou gravar aulas, ou fazer videoconferências, que tem vários sites. O Zoom é um deles que eu uso para fazer videoconferências. É interessante vocês também adaptarem para ele. Usar o WhatsApp, usar o Instagram. Muitas vezes, muitas pessoas não utilizam ainda o Instagram de forma comercial. Então, tentar implantar a sua empresa dentro das plataformas de redes sociais, que elas são muito, muito, muito utilizadas, tá? O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior país de consumo de internet perante o mundo todo, certo? Então, apostar na comunicação e no conteúdo. Então, como assim, Maria, apostar na comunicação e no conteúdo? Se você já atende alguns clientes pelo WhatsApp, ou se você já atende alguns clientes pelo Instagram ou pelo Face, o que fazer? Conectar ainda mais com eles. Não deixar essas redes sociais paradas, mas movimentá-las durante essa crise. Como? Fazendo conteúdo de valor para o seu cliente. Então, como eu utilizar o meu produto, passo a passo, pessoas utilizando, pessoas, a hora que você vai entregar o produto, filmar essa entrega de você fazendo delivery, fazer a comunicação que você entrega, fazer como que você faz o seu produto. Então, vamos lá, se eu supor que eu tenho uma pizzaria. Como eu faço as minhas pizzas, a hora que a pizza tá indo no forno, a hora que a pizza sai do forno para entrega, os tipos de pizza que eu tenho, a variedade, os benefícios daqueles produtos que eu utilizo. Então, vamos supor, se eu tenho uma pizza de massa fit, quais os benefícios da massa fit perante a massa convencional, a massa normal. E utilizar o Stories, tanto do Facebook quanto do Instagram. O Stories, ele conecta as pessoas. Você consegue mostrar por trás, o que tem por trás da sua empresa, o que você está fazendo no dia a dia. Colocar isso também, certo? O Stories conecta. E eu posso pensar também como eu adaptar o meu produto para conseguir vender na situação atual. Como eu fazer isso? Se eu faço entrega, faço. Mas eu não, vamos supor que eu não faça. Então, pensar numa forma de poder entregar o meu produto. Ou então, vender agora para eu poder, eu vendo agora, agendo e faço a entrega depois que a quarentena passar. E aí eu dou um desconto para quem comprar agora, ou então eu dou um bônus, por exemplo. Então, vamos supor, ai Maria, eu tenho academia, como eu vou fazer isso? Nada a ver. Tudo a ver. As pessoas que estão acostumadas a irem na academia, provavelmente elas não têm aparelho de ginástica em casa. O que você pode fazer? Alugar os seus aparelhos para os seus clientes que são mais assíduos. Então, ligar para eles e falar, oi, tudo bem? Ou então, vamos supor que ele tenha pago a mensalidade. Olha, eu estou disponibilizando esse aparelho e esse para você fazer na sua casa. Você quer utilizar? Eu levo para você. Olha, como você é cliente mensalista já há tantos tempo, eu tô com esse aparelho para disponibilizar para você na sua casa por tantos dias, você quer? Ou então você fazer essa entrega do aparelho na casa da pessoa para ela não precisar comprar e não sentir falta também, porque quando a gente faz bastante exercício físico, a gente sente falta de fazer. Muitas vezes fazer treino em casa. Então, eu tenho uma academia, eu faço stories e faço vídeos e faço planos de aula para que a pessoa consiga fazer exercício em casa. Então, são vários métodos de você conseguir adaptar o seu produto para poder atender os seus clientes. Ah, Maria, mas estou com bastante cliente cancelando, o que eu posso fazer? Algumas opções são reduzir a parcela, então colocar uma parcela, sei lá, pegar 50% da parcela e jogar para quando acabar. Então, ele paga 50% agora e quando acabar o plano dele, ele paga mais 50%. Ou então colocar a parcela desse mês para o final do ano, para quando acabar.
colocar um valor um pouquinho acima, mas você fala, ó, eu posso jogar sua parcela lá para janeiro do ano que vem, mas eu vou subir um pouquinho, pode ser, para você não ficar apertado esse mês. Eu dar bônus, então vamos supor, esse mês ele tá pagando o valor da parcela normal. Mas aí eu falo assim, ó, se você não cancelar esse mês, eu consigo dar o mês de janeiro para você gratuito. Quando acabar o seu contrato, eu te dou mais um mês. O que você acha? Ou então adiar essa parcela para quando acabar. Então são vários métodos. Então, entre uma empresa que está sempre com o cliente, a gente tem que sempre pensar nisso. Se eu tô sempre ali com o meu cliente, fazendo o possível e o máximo para que ele continue comigo, e o máximo mostrando o meu conteúdo, dando informações para ele que ele não tem, conteúdo de valor, tá, gente? Não é qualquer conteúdinho, não. É conteúdo que ele realmente vai falar, nossa, que legal, a empresa tá sempre aí comigo, tô sempre vendo ela. Então, entre essa empresa que tá sempre junto e uma empresa que não tá fazendo nada nessa crise, nessa quarentena, qual que você acha que o cliente, na hora de escolher, ele vai preferir? É claro que ele vai preferir quem está mais presente, tá, gente? A pessoa, quando ela fica mais presente na vida dos clientes, o cliente, além de trazer mais confiabilidade para o cliente, traz segurança. Porque se ela fala, se eu precisar de alguma coisa que aconteça de problema, eu sei que aquela empresa vai estar ali. Ela sempre tá, então ela vai estar ali. Então, sempre lembrar de usar os meios de comunicação. Não esquecer de usar o telefone também, não só o WhatsApp. Lembrar de usar o e-mail, o Facebook. Porque o que acontece? Vamos supor que dá um pane no seu WhatsApp. E aí, você só tá vendendo pelo WhatsApp. Aí, além de porta fechada, vai ficar sem o WhatsApp. Vamos supor que dá um pane no seu Insta. Como que você vai fazer para entrar em contato? Então, você tem que aproveitar essa época que a gente tá de quarentena e que a gente tem que pensar em como adaptar, não utilizar só um meio de comunicação, porque se você só usava o presencial, você viu que o presencial agora não está disponível para ser utilizado. Então você tem que usar a internet. E aí, se a internet dá um pau, o que você vai fazer? Então, tem que usar outros meios, o telefone, o e-mail, o Facebook, porque esses dias também, não sei se vocês estão presentes no Instagram, mas o Instagram estava com uma quantidade muito grande de clientes, de pessoas, de usuários, e ele não estava dando conta de entregar todas as lives que as pessoas estavam fazendo. Então, o Instagram estava pesadíssimo e não estava entregando. E muita gente ficou na mão por causa disso. Então, pensar em como utilizar outros meios também para conectar com o seu cliente, certo? E eu queria saber se vocês conversam com seus clientes, se vocês batem papo, se vocês fazem perguntas, porque a gente tem esses meios e como utilizar esses meios é muito importante. Então, faça pergunta para o seu cliente. O que o seu cliente está pensando? O que ele gostaria de aprender com você? Que ele está lá também ocioso, com tempo ocioso na casa dele. O que seria legal ele aprender com você? O que o seu conhecimento vai trazer de benefício e vai poupar o tempo gasto de outra pessoa. Então, o que você pode ensinar de interessante para eles? Então, sempre tem que colocar isso em mente. O que o seu cliente procura? Qual que é a dor dele? Então, eu tenho uma academia. Vamos voltar no exemplo da academia. Eu tenho uma academia. Qual que é a dor do meu cliente? A dor do meu cliente eu quero ficar com um corpo bonito, um corpo saudável. Eu não quero ficar obeso, eu não quero ficar com a saúde debilitada, eu quero ter autoestima, eu quero ter disposição. Então, essa é a dor. Então, vamos supor, o cliente não quer ficar com baixa autoestima, o cliente não quer ficar sem disposição, o cliente não quer... Então, essa é a dor dele. Você tem que mostrar para ele que você tem a solução para essa dor. Olha, se você quer aumentar a sua autoestima, se você quer ter mais saúde, se você quer ter mais disposição, eu tenho a solução para você. Maria, eu não tenho academia, eu tenho uma loja de material de construção. O que a loja de material de construção vende? Vende possibilidades de conserto para casa, por exemplo. Beleza, eu vendo argamassa, eu vendo, sei lá, janela, eu vendo as coisas para casa. Qual que é a dor do seu cliente? O que o seu cliente quer? Deixar a casa dele bonita e pronta para que quando acabar a quarentena ele já poder mudar.
Ou então consertar alguns reparos que precisa para que ele não fique, por exemplo, sem um chuveiro quente. Ou para que ele não fique. Para que não venha a conta de água muito alta se a torneira dele, por exemplo, estiver vazando. Então, quais os produtos que você vende? Qual a dor que naquele momento aquele produto vai sanar? Então, um veda pia, por exemplo, veda encanamento. O que vai acontecer se o encanamento estiver quebrado? Vai soltar muita água, ele vai gastar muita água na quarentena. Além de ficar só em casa, não tendo caixa na empresa dele, ele vai gastar muita água. Então, não perca, não perca ainda mais caixa nessa quarentena. Não deixe sua água vazando. Ou repare o seu chuveiro para tomar banho quentinho nesses tempos, que, por exemplo, que está chovendo. Eu não sei. Procura a dor do seu cliente, procura qual que é a dor dele, como que o seu produto faz para sanar essa dor. E faz a propaganda disso para ele, certo? O que acontece? O desejo da pessoa é menor que o medo dela. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa de alarme. Ai, Maria, qual que é a dor do meu cliente que eu tenho que compra alarme? A dor dele é a falta de segurança. Então, o dele tem desejo de ficar seguro, mas o medo é maior. Então, não deixe que entre na sua empresa enquanto você está de quarentena. Ou proteja a sua família para que ela tenha mais segurança enquanto você está na sua empresa durante a quarentena. Então, o medo dela é maior que o desejo. Lembrar sempre disso na hora que for fazer propaganda. Isso é muito importante também. Então, você tem que fazer uma propaganda para que o cliente se sinta seguro ao comprar de você, porque sempre lembrando que a gente está numa situação de crise e o que a pessoa está preocupada hoje? Com a necessidade básica dela. Muita gente não sabe que a necessidade básica é sua alimentação, higiene e saúde. Muita gente acha, por exemplo, segurança é necessidade básica. Na verdade, ela está na tabela, ele está uma acima. Mas é importante para a pessoa. Então, ela acha que uma segurança a mais é uma necessidade básica hoje. Beleza, vai vender isso, mais segurança para o seu cliente. Então, instalamos rede de monitoramento online. Então, se você quer ver o que está acontecendo na sua empresa durante essa quarentena online, a gente tem esse produto. Entendeu? Como que é? Procura a dor, procura o medo e vende isso. Você vai ver que é muito mais fácil vender desse modo. Certo? A gente tem que pensar que o mercado ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estar diferente. Tá? Então, as crises servem para a gente readaptar tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. Tanto é que eu estou fazendo isso porque eu não dava essas aulas online, eu sempre fazia isso pelo Insta, mas agora o que acontece? Eu tô vendo que muita gente tá precisando, porque o que acontece? Quando a gente está na crise, é claro que como que eu posso explicar? Afeta nosso caixa, afeta, mas o que afeta mais? O que afeta mais numa crise a população? A saúde mental, certo? Então, o psicológico fica muito afetado. E o que acontece? É bom você sempre estimular isso. E eu tô fazendo esses vídeos exatamente para isso, para ajudar vocês também a estimularem novas ideias, novos pensamentos, uma ideia antiga que volta para o papel, que volta para ser executada agora, nesse momento. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, e eu tô fazendo esses vídeos também para readaptar, porque eu fazia consultoria física, e nesse momento de quarentena os meus clientes estão na casa deles e eu tô na minha casa, eu consigo fazer isso, a consultoria através de videoconferência, através de aulas gravadas. Então eu também estou nessa fase de reestruturação. Então eu quero que vocês pensem qual é a estratégia melhor para sua empresa e para você continuar vendendo. Como você vai conseguir falar isso? Qual a decisão que você tem que ter nesse momento para que a sua empresa consiga sobreviver? O que eu posso fazer para me adaptar e adaptar a minha empresa? Tá? Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas conseguem ter, acontece 3 erros com algumas pessoas. O que acontece? Ou elas sentam e esperam essa crise passar, que é um erro, que você não pode ficar sentado esperando acontecer, porque não acontece, não vai acontecer.
Você resistir a essas mudanças, muitas vezes fala, ai, pra mim não interessa, pra mim a internet é só uma fase. Não vai funcionar, funciona agora e depois já acaba de novo. Não funciona a internet pra mim, não funciona a internet pra minha empresa. Tem que parar de pensar assim, tá? A gente tá acontecendo uma mudança, uma transição. Tanto que vocês vão ver que depois dessa crise, a hora que passar a quarentena, alguns hábitos vão mudar. Porque o que acontece? Quando a gente fica fazendo uma coisa por muito tempo, então vamos supor, todo dia eu sei que precisa lavar a mão na quarentena. Todo dia eu vou lá, cedo já acordo, tomo um banho, nananana, faço alguma coisa, lavo a mão. Vou lá, vou na cozinha, pego alguma coisa para comer, lavo a mão. Saio, vou passar, volto, lavo a mão. Então, o que acontece? Depois que eu faço isso por muito tempo, o meu cérebro, ele reprograma. Ele fica reprogramado para fazer aquela coisa, mesmo que eu não precise. Então, vou supor... deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é legal para vocês pensarem também. Se vocês acham que a internet não funciona, pergunta para uma pessoa quantas vezes ela bebe água por dia. Ela vai falar umas 4, 5 vezes. Pergunta quantas vezes ela pega para olhar o celular durante o dia. E aí você já vai ver como a internet já está mudando os hábitos, como o celular já mudou os hábitos. Então você consegue pegar mais o celular do que beber água, que é tão essencial. Então, você não pode ignorar esses novos hábitos dos seus clientes, certo? Eu peguei algumas pesquisas hoje aqui, que eu estava fazendo um outro slide, que a internet, o consumo de internet, só nesse momentinho que a gente está aqui, que não é muito tempo, de crise, ele aumentou 40%. O consumo de internet aumentou 40%. E as vendas na internet aumentaram ainda mais. As vendas na internet aumentaram ainda mais, certo? Então a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que adequar o jeito que a gente oferece. A gente tem que ver o que nossos clientes e observar o que nossos clientes estão procurando, tá? Porque a gente tem que pensar que o problema em si não é o real problema. O problema é o que a gente faz com o problema. Então, o que você vai fazer com o que está acontecendo agora, com esse problema? Você tem que resolver. Qual a melhor forma de você resolver? Qual a melhor forma de você vender, certo? Então, as pessoas estão continuando comprando. As pessoas, elas estão consumindo, elas estão com medo, elas estão com desejo, continua a vida normal, só que agora está dentro de casa. E ainda que muitas pessoas estão saindo, mesmo que não possa, tá? Então, você tem que adaptar isso e o consumo da internet e a utilização da internet para o seu negócio, ele tem que estar dentro desse planejamento e dessa estrutura nova que você tem que refazer, certo? Então você tem que refazer a estrutura e o planejamento da sua empresa. Aumenta o que precisa, tira o que não precisa mais, tá? Então o que mais eu posso fazer, Maria? Posso diminuir meus gastos. Eu tenho como diminuir meus gastos? Talvez. Se eu tinha 2 pontos de TV na minha loja, posso tirar um nesse momento de crise? Posso. Se eu tinha agora que eu tinha funcionários lá e agora não tenho mais, ou eles estão em casa e eu estou fazendo o pagamento deles, vai diminuir já minha água e minha luz. Beleza. Consigo mudar. Vamos supor, consigo tirar os canais que eu tinha analógico, deixar só a internet nesse momento? Consigo. Consigo reparcelar fornecedores? Pode ser que sim, converse com seus fornecedores. Consigo reparcelar o aluguel? Talvez, conversa com o locatário, com o locador. Vê o que dá para ele fazer nesse momento para você, para te ajudar, para que você não possa sair da onde você está. O que eu posso mais fazer? Estudar para criar outros produtos que sejam vendáveis, que sejam do meu segmento. Então, por exemplo, que seja um braço do meu segmento. Então, Maria, eu tenho varejão. Beleza, tem varejão. O que dá para eu fazer para eu conseguir aumentar, fazer alguma coisa além do que eu faço? Não sei, tem como você utilizar um dos funcionários para fazer salada? Se você já tem
esses produtos? Tem como você utilizar uma pessoa para fazer salada para aumentar a entrega? Porque agora você já está com entrega, provavelmente, né? Com essa crise você já está entregando também, não é só presencial. Mas se você fizer uma salada para vender, não vai ter aumento de compra? Ah, Maria, não tenho. Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que ele tem bar. Ele tem um bar e ele vende drinks. E ele falou, Maria, não tem ninguém na minha loja, no meu bar, como que eu posso fazer? Me ajuda, dá uma luz. E eu achei muito legal esses dias que eu tava entrando, que eu tava navegando aí, entrando na internet, eu vi uma empresa que ela faz garrafinhas ela entrega, né, garrafinha com os ingredientes para a pessoa fazer o drink na casa dela. Então, faça o seu drink na sua quarentena. Então, ela entrega os kits de drinks. Eu achei demais. Entendeu? É demais, gente. E é uma reestruturação na forma de entrega, porque ele não conseguiria entregar os drinks prontos. Ele vai ter que adaptar o modelo dele para ele poder entregar. Outra situação, padaria. Maria, eu tenho uma padaria, como que eu posso fazer para aumentar minha entrega? Não tenho. Coloca uma pessoa, a pessoa que vai entregar o delivery, ela tem que estar devidamente, absurdamente higienizada. Então, coloca a pessoa de luva para entregar, coloca a pessoa de máscara, coloca a pessoa de touca. Mostra bastante, usa suas redes sociais para mostrar a higienização que vocês estão tendo na cozinha de vocês. Então, coloca isso para entrega. Entregamos o pão quentinho na hora, a hora que ele sai da padaria. Faça um plano mensal. Então, todo dia o padeiro vai... Um padeiro não, né? Mas a pessoa que vai entregar. O delivery vai entregar na sua casa cedo, como era com o jornal. Eu não sei se acontece isso ainda, se tem pessoas que assinam um jornal papel. Mas o jornaleiro ia todo dia entregar. E faz isso, entrega, faz uma mensalidade todo dia, entregando pão quentinho na casa das pessoas. Quem que não vai querer? Faz uma média de quantos pães ela vai querer por dia. Faz esse valor junto no delivery e entrega isso. Vocês não sabem o valor agregado que isso tem no produto e depois vocês podem continuar com isso depois que a crise passar. Mas é alguma coisa diferente do que já está sendo feito, tá? Colocar no iFood, que é uma opção ótima hoje em dia, no Uber Eats também, que tem essas possibilidades. Ou você mesmo entregar, você é dono do seu estabelecimento, você entregar isso para o seu cliente, certo? Então, e estudar também outras alternativas de venda, por e-books, por exemplo, gravar passo a passo aqui em vídeo, quem não gosta de ler, tem o passo a passo no vídeo do que você faz, fazer videoconferência, fazer consultoria, fazer todos esses modelos de entrega que eu falei para você. Então, tentar readaptar o seu produto. E aí, se você tiver alguma dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa, me manda nesse e-mail que eu te mandei, o link, me manda suas dúvidas e me manda o que você está achando do vídeo e de como o vídeo te ajudou a pensar em coisas diferentes ou readaptar mesmo o seu negócio ou readaptar o seu produto na hora da venda. Eu já falei da academia. Eu tenho 4 tipos de empresa hoje, né? 4 tipos. A empresa 1, que é a empresa de massa, que é a empresa que precisa de muitas pessoas no local, que é, por exemplo, o mercado, que é, por exemplo, a academia, que são lojas que precisam de pessoas físicas. Eu tenho empresas que não geram aglomeração, por exemplo, clínica médica, clínica veterinária, farmácias. Eu tenho o tipo de empresa 3, que é uma empresa que precisa ir na sua casa, ou você precisa ter a empresa mais uma única pessoa para que faça a manutenção de aparelhos, ou a manutenção da casa mesmo, ou consultoria, ou, deixa eu pensar, serviços em geral. E tenho a quarta empresa, quarto tipo de empresa que não precisa de produto, não precisa de pessoa física. Ela vende direto pela internet, entrega pela internet e não tem um ponto físico para você ir lá buscar. Então, eu tenho 4 tipos de empresa. O que está acontecendo nessa crise? As 2 primeiras, elas estão ficando sem pessoas. As pessoas estão ficando em casa. Então, o que está acontecendo? Está sobrando esses 2 tipos de empresa. Então, se você é a primeira empresa ou a segunda empresa, você tem que readaptar os seus produtos e seus serviços para que a sua empresa também consiga atender
como essas duas últimas empresas aqui atendem. Então, primeira empresa é a empresa que precisa de pessoas no lugar físico com bastante gente, mercado, varejão, academia e loja. Empresa 2, que não precisam de tanta gente, mas precisam de pessoas para funcionar. Por exemplo, clínicas médicas, clínicas veterinárias, farmácias. Essas duas empresas precisam adaptar os seus produtos para as duas últimas empresas, que é a empresa que faz entrega, que a pessoa vai buscar só retirar, ou a própria empresa faz a entrega na casa da pessoa, e a outra que não precisa de pessoa física. A pessoa compra pela internet e recebe pelo correio. Então você tem que pensar em como readaptar para essas duas empresas. E aí eu tenho que pensar, para eu poder me adaptar. Em qual contexto que o meu produto é prioridade? Então, eu não vendo... Então, por exemplo, eu vendo roupa. Então, nesse momento, caiu muito as vendas de lojistas, por exemplo. E não, porque a gente vê que a roupa não é uma prioridade. Mas o que acontece quando a mulher fica todo dia, acorda com aquela mesma roupa, não troca fica lá com o pijama e o marido tá em casa e fica descabelada, sem uma roupa bonita? O que acontece? Você perde a sua autoestima. A mulher perde a autoestima dela fazendo isso. Então, o que acontece quando ela acorda, nessa época de quarentena, ela já tem que tomar um banho, se arrumar, ficar bonita porque o maridão tá em casa, fazer um café, ficar lá, ó, nos trinques. Ficar bonita, não só pro marido, mas pra ela mesma, pro bem-estar e pra autoestima dela. E não é só ela, o maridão também tem que ficar bonito. Porque os dois estão em casa junto, os dois têm que se ver bonitos, têm que se sentir bonitos. Porque quando você fica muito tempo num local só, o seu psicológico fica abalado. Então você precisa de uma rotina, você precisa ficar bonita, então você precisa se sentir bem. Então isso é uma necessidade? Isso é uma necessidade. Então você pode vender roupas online para que as suas clientes ou os seus clientes fiquem bonitos também dentro de casa, para que eles se sintam bem. Então isso pode ser, por exemplo, qual contexto que o meu produto é prioridade. No fim, a roupa não era uma prioridade, mas acaba sendo prioridade naquele momento. Qual a necessidade que ele satisfaz? Que isso a gente falou lá em cima. Qual que é a dor do meu cliente que eu vou resolver? O que o meu cliente está precisando naquele momento? Ele está precisando de autoestima melhor? Ele está precisando de uma injeção de ânimo? Ele está precisando ser mais saudável? Sim, está precisando de tudo isso. Então, como o meu produto consegue se encaixar nas necessidades básicas do meu cliente neste momento, tá? O que mais que eu vi hoje? Pilares para fortalecer. Então vamos lá, recapitulando, tá? Pilares para fortalecer durante a minha empresa durante a crise. Tenho que saber qual é o meu cliente ideal, que isso eu já devia saber quando eu construí o meu planejamento da minha empresa, mas vamos supor que você não saiba, você tem que saber qual é o seu cliente ideal. Se você está vendendo, você vai reestruturar esse produto seu, por exemplo, igual eu falei. Então, eu vou fazer um drink para entrega, com os ingredientes para entrega. E qual é o meu cliente ideal? É o mesmo cliente que eu tinha ou ele vai ser reestruturado? Então, perceba que também pode ser que mude isso, tá? Então, vocês também têm que pensar nisso. Qual é o cliente ideal para esse produto agora que eu refiz? Quais as dores, as necessidades, os desejos dele no momento atual, desse cliente novo, ou do mesmo do antigo cliente, só que agora necessidades básicas, como eu reestruturar a minha fala, a minha comunicação, para que ele consiga perceber que é uma necessidade básica esse produto que eu estou vendendo, por mais que às vezes não seja, mas pro psicológico é ficar mais bonita. Então, como eu fico mais bonita com uma roupa nova, com uma autoestima lá em cima, comendo fazendo uma alimentação boa, então comendo produtos saudáveis, assistindo um programa ou assistindo uma aula igual vocês estão fazendo. Então, isso tudo mexe com o psicológico. Então, como trazer isso para a vida do meu cliente, tá? E visualizar bem o que eu preciso adaptar na minha empresa para conseguir vender isso. Porque às vezes, vamos supor, eu vou gastar muito fazendo isso, vai compensar? Ah, não, então não compensa eu fazer isso, vamos tentar de outro jeito. Ou, nossa, isso aqui eu só preciso adaptar a comunicação.
Isso aqui eu só preciso adaptar o jeito que eu vou entregar. Isso aqui eu preciso adaptar o produto, não vai sair tão caro, porque eu já tenho tudo lá. Então eu só vou adaptar, beleza? Faz. É, Maria, como saber que os meus clientes ou os clientes atuais que vão vir são os clientes certos? Eu analiso os antigos clientes de 3 meses atrás para agora e analiso os potenciais clientes. Tem alguma coisa a ver? Tem. Posso usar a mesma comunicação? Posso. Não posso? Muda a comunicação. Avaliar as vendas, mas num contexto assim de tirar informação. Então, meus últimos clientes de 3 meses para cá, eles compraram por onde mais? Eu fiz quantas vendas para cá? Eu perdi quantas vendas? Por que eu perdi essas vendas? O que eu poderia ter feito para não perder? Será que foi minha comunicação? Será que foi o jeito de entrega? Será que foi... Será que foi por eu não utilizar a internet que eu perdi algumas comunicações, algumas vendas? Então, o que fez o meu cliente comprar de mim de 3 meses para cá? O que fez ele não comprar? Quais são as objeções? Isso é muito importante, tá? Anotem isso. Que às vezes eu falo muito rápido, mas eu acredito que vocês estejam conseguindo acompanhar, né? Depois vocês mandam para mim. Mas as objeções dele, o que é objeção? Objeção é aquelas coisas que fizeram eles não comprarem de você. Então, o que fez o meu potencial cliente, que tinha tudo para ser meu cliente, mas não foi, não comprar de mim? Ah, ele achou que o meu produto estava caro perante o meu concorrente. Ah, ele falou que ia voltar e não voltou mais. Ou ele não sentiu segurança na hora que eu apresentei o produto para ele. Então, quais foram as objeções? Você tem isso por escrito? Não, não tenho. Provavelmente você não vai ter. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, como você vai fazer para ter? Oi, cliente, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou o fulano de tal, da empresa fulano de tal. Você adquiriu o nosso produto nesse mês. Esse produto, esse produto, esse produto. Ou você não adquiriu esse produto nosso. Por que não adquiriu? E se você adquiriu, quais foram os seus medos quando você foi comprar? Você teve algum medo quando eu comecei a apresentar o produto para você? Teve alguma coisa que falou para você, ai, pensa bem? Ou qual foi seu medo na hora da apresentação do meu produto? Ou na hora que você viu a minha comunicação? Anota, pega 10 clientes que compraram e 10 clientes que não compraram. Liga para eles ou manda um WhatsApp se você tiver. Anota tudo que eles falarem para vocês. Anota as principais palavras, não tira nada e não inventa nada. Anota do jeito que eles falarem. E veja quais as objeções. E a partir das objeções, isso é muito importante, tá, gente? Escuta o que eu tô falando para vocês. Você vai conseguir vender para ele a partir da objeção que ele tem. Então, por exemplo, a hora que você for apresentar o seu produto, isso é muito importante porque você ganha venda com isso, tá? A hora que você for apresentar o seu produto. Então, vamos supor que você pegou lá os 10 clientes. Dentre esses 10, 7 falaram que não sentiu segurança em comprar seu software porque eles não viram garantia quando você apresentou. Então, aí, na hora da próxima venda, você vai falar: olha, você pode ficar tranquilo que eu consigo a garantia para você de 5 anos de uso desse software. Beleza, a pessoa já vai eliminar a objeção daí. Ou então, eu te dou 5 anos de manutenção se você adquirir esse programa. Ou então, não tem nada a ver, Maria, eu vendo roupa. Então, a objeção do meu cliente foi prazo de troca. Você pode ficar tranquila, porque o prazo de troca dessa peça é 30 dias. Então, você pode dar de presente, você pode guardar para dar numa data especial, que a pessoa pode vir em 30 dias. Então, o prazo, pode ficar tranquila, que o prazo eu garanto. Olha a diferença já que dá na hora da apresentação. Você já falar as objeções para ela, você já conseguir adaptar as objeções para que ele não tenha, o próximo cliente que vier, não tenha medo de comprar, para que ele não tenha objeção, para que ele elimine as objeções. Porque se 7 dos seus melhores clientes tiveram essa objeção, pode ser que o seu próximo cliente também tenha. Então, você já vai eliminar aí essas objeções.
certo? E listar pelo menos 10 objeções e tentar, você tentar já escrever um script de como eliminar isso aí. Então, meu cliente tem dúvida na garantia, ficou com dúvida na garantia. Meu cliente ficou com dúvida no prazo de troca. Meu cliente ficou com dúvida no meu preço em relação ao meu concorrente. Então, você já tem que conseguir aumentar o valor para que o preço fique igual. Então, por exemplo, como assim, Maria? Porque tem muita gente que não sabe a diferença entre valor e preço. O valor é a percepção que o seu cliente tem do seu produto. E o preço é quanto o seu produto custa. Então, a percepção de valor do seu cliente tem que ser lá em cima em relação ao preço. A hora que você fala do seu produto, aqui dos valores que ele tem, das qualidades, das dores, que vai resolver a dor do seu cliente, já eliminar as objeções, o seu valor do seu produto vai lá em cima. E quando você fala o preço, ele vai falar assim: nossa, eu vou ter tudo isso que você falou por esse preço? Mas pode daqui, não precisava nem ter falado o preço. Depois de tudo isso que você falou pra mim, imagina esse preço aí perto do que você apresentou pra mim, não é nada. Então, o seu valor tem que ser maior do que seu preço. A hora que o cliente tem a percepção de um valor muito alto, o seu preço fica muito baixo. E aí o que acontece? Quando ele sai de você e vai fazer uma comparação no seu concorrente, o que acontece? Se o seu preço for maior que o do concorrente, mas ele perceber que o seu produto tem um valor maior, através de entrega de garantia, através de entrega de pós-venda, porque isso é muito importante também. Se vocês não fazem na sua empresa pós-venda, já adaptem isso para fazer o pós-venda, porque o pós-venda é muito importante para você ter o feedback do seu cliente. Então, tentar adaptar da melhor forma e aumentar muito o valor do seu produto através de ir eliminando objeções e aumentando o valor agregado do seu produto, trazendo novas ideias para sua empresa, tá? As pessoas, elas precisam de pessoas, gente. Muitas vezes, empresas grandes ficam para trás. Por quê? Porque elas não utilizam as pessoas na sua comunicação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, vocês seguem no Instagram a Fiat? Vocês seguem a Fiat no Instagram? Vocês seguem a Casas Bahia no Instagram? Vocês seguem... deixa eu pensar outra empresa aqui. A Toyota no Instagram? Então, são empresas grandes, só que elas não utilizam pessoas na sua comunicação. Então, o nosso tete a tete que a gente fala, o nosso dia a dia, a gente quer ver pessoas. Porque é isso que faz a gente ter segurança, confiabilidade. A gente tem prazer em ver outras pessoas falando com a gente e a pessoa se torna comum, a pessoa se torna parte da família quando a gente sempre aparece. Então, se vocês têm empresa, apareçam em vídeo no Insta da empresa de vocês, apareçam mostrando passo a passo, apareçam vocês mostrando como é o dia a dia da empresa de vocês, porque isso traz confiabilidade, isso traz segurança, e isso traz, como que eu posso dizer, mais confiança no que eu estou fazendo, no produto que eu estou adquirindo ou no serviço que eu estou adquirindo, tá? Então, uma coisa que é importante vocês pensarem é como assim? Ah, Maria, você está falando isso de pessoas precisando de pessoas? É mentira. Você já quis reclamar numa empresa e ligou no saque e falou com um computador? Vocês já fizeram isso? Por trás lá do telefone é um computador que está falando com vocês? A raiva que dá na hora que você quer reclamar? Então, já aí você já vê que pessoas precisam de pessoas. Desde para comprar, para adquirir um produto, para sentir confiança e segurança naquilo, até na hora da reclamação. Se porventura alguém vai reclamar na sua empresa, ela vai reclamar com você, com uma pessoa que está falando com ela por trás. Então, até quando a gente vai reclamar, a gente quer uma pessoa, não quer uma máquina. Certo? Então, aprenda a utilizar a internet em benefício da sua empresa, trazer os benefícios e, é claro, eliminando as objeções. Então, sempre pensem fora da caixa, gente. Esse é o momento para a gente reavaliar o que a gente está fazendo, readaptar o nosso modelo
e talvez trazer um produto novo, trazer uma forma de entrega nova, trazer uma comunicação nova. Então, pensem, façam isso, escrevam tudo isso que eu falei, tentem readaptar e me falem depois se vocês tiverem alguma dúvida na aula toda, que foi bastante conteúdo. Se vocês utilizaram isso também, que eu quero um feedback de vocês, se vocês conseguiram utilizar alguma coisa que eu passei na aula para vocês implantarem na empresa de vocês, porque isso é muito importante. E a gente fazer, tá? Não adianta estar aqui aprendendo comigo, tendo novas ideias, colocar no papel e não tirar isso do papel. Então, parabéns pelo primeiro passo, que foi vocês estarem aqui comigo, aprendendo coisas novas, mas eu quero ver vocês dando um segundo passo, que é tirar isso do papel e implantar na empresa de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero ver vocês nas próximas aulas que eu for dar e que eu for ajudar vocês em mais alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me escrevam através do e-mail que eu passei o link para vocês. E também, se vocês gostaram ou não gostaram de alguma coisa da aula, me falem que a gente melhora para as próximas aulas. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.